Fala galera, dando sequência então às nossas videoaulas para o concurso do Banco do Brasil. Hoje vamos falar de um assunto extremamente importante para a sua prova de português: interpretação de textos. Assunto recorrente nos principais concursos. Cai aí das 10 questões, umas 3 ou 4 referentes à interpretação de texto. Então vamos lá. Nós vamos dividir o nosso trabalho aqui em 3 videoaulas. Na primeira videoaula, nós vamos falar de textos narrativos. Na segunda videoaula, vamos falar de textos dissertativos. E na última videoaula, nós vamos falar de um gênero textual que cai bastante em provas de concurso público, que são os quadrinhos. Pô, mas os quadrinhos... costuma cair, eles pegam um quadrinho desse da Mafalda, desses do Garfield, e pede para você interpretar. Textos narrativos, um exemplo foi a última prova do concurso do Banco do Brasil, que o texto que ele te deu para elaborar para as 10 questões foi um texto narrativo, foi uma história. Tá? Textos narrativos geralmente são contos ou fábulas, né? Já os textos dissertativos que costumam cair nas provas de concursos são reportagens de jornais ou de revistas ou algum texto científico. Ok? Então, na aula de hoje, vamos ver os textos narrativos. Quais são as características dos textos narrativos? Os textos narrativos carregam consigo algumas características importantes. A primeira delas é o tema. Todo texto narrativo trata de algum tema. O tema é o assunto daquele texto. Pode ser amor, pode ser ódio, pode ser vingança, pode ser um assunto que fale de moral, né? Então, todo texto narrativo trata de algum assunto. Você tem que descobrir esse assunto. Outro elemento do texto narrativo é a personagem. Mais um é o tempo. O cenário também é muito importante. O narrador. As mudanças, as transformações. E os sentimentos e emoções. As personagens. Os personagens de um texto narrativo são aqueles elementos que vão viver aquela história, que vão compor aquela história, que vão interagir dentro da história, que vão influenciar a vida um do outro dentro desta história. Essas personagens podem ser figuras humanas, seres humanos, podem ser também animais, histórias com animais, como as fábulas, ou pode ser coisas também. Histórias humanas a gente conhece, você vê todo dia novelas. Novelas são narrativas, onde os personagens são humanos. Existem muitas histórias na literatura que são contadas com seres humanos, muitos contos, né? Mas também existem muitos contados com animais. Por exemplo, a fábula
do galo e da raposa é um dos exemplos. O próprio texto que a gente vai analisar daqui a pouco, os personagens são animais, tá? Um exemplo de livro onde aparecem personagens animais, a cachorra-baleia do livro do Graciliano Vidas Secas, é um personagem que é um animal, existe interação ali, ele interage com a história. Tempo, presente, passado, futuro. O tempo pode ser começo, meio e fim, essa coisa linear, mas na narrativa não necessariamente precisa ser assim. O autor pode brincar com essa questão do tempo, começar a história do fim, depois vai para o meio, depois vai para o começo. É o que acontece um pouquinho com Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado. Então, o tempo é um outro elemento, a maneira como as coisas, os fatos vão acontecendo dentro dessa história. O cenário é onde acontece essa história. Quais são os elementos que compõem a cena, tá? É muito importante para poder contextualizar aquela história, né? Se você vai contar uma história sobre um dentista, você não tem muito por que colocar essa história acontecendo num cemitério. Depende da narrativa, mas se espera que aconteça dentro de um consultório. Então o cenário compõe um elemento importante da narrativa. O narrador costuma cair bastante sobre o narrador, a opinião do narrador, a questão do narrador dentro da história. Porque existem 3 tipos de narrador em uma história. Um narrador, ele pode ser um narrador personagem, ou ele pode ser um narrador observador, ou ele pode ser um narrador onisciente. O que é um narrador personagem? Um narrador personagem, como o nome está falando, ele está presente na história. Ele interage com as outras personagens. Ele se envolve emocionalmente com a história. Ele está dentro da história. Ele é um personagem da história. Então ele acaba falando sempre em primeira pessoa. É uma narrativa em primeira pessoa. O narrador observador, a narrativa já é em terceira pessoa. E esse narrador, ele é observador porque ele já não interage tanto com a história. Ele é um narrador que fica de fora. Ele conhece os fatos, ele conhece o desenrolar das histórias, mas, por exemplo, ele não conhece o pensamento dos personagens. Ele não sabe o que está passando na cabeça dos personagens. Ele só consegue contar os fatos. O que é diferente do narrador onisciente. O narrador onisciente também é em terceira pessoa, mas ele sabe de tudo. Onisciente quer dizer tudo sabe. Lembra lá a ideia de Deus? Onisciente, onipresente, onipotente. Tudo sabe, tudo pode, tudo vê. Está em tudo, né? Então, oni quer dizer tudo. Ciente, saber. Então, ele sabe tudo. O narrador onisciente, ele sabe tudo o que acontece e ele conhece todos os pensamentos de todos os personagens. Ok? O que você tem que ficar muito atento nas narrativas, no texto narrativo, na hora de interpretar um texto narrativo, é nesses 2 aspectos aqui. Nas mudanças e nos sentimentos e emoções dos personagens. Mudanças é passar de um estado para o outro, de um ponto para o outro. É o gancho principal de uma narrativa. O que é uma narrativa? As coisas vão acontecendo e vão se transformando. Era de um jeito no início, passa a ser de outro jeito depois que alguma coisa ali acontece. Ok? Então as mudanças é que dá a sequência dramática da história. O desenrolar, o processo narrativo só acontece através de mudanças, tá? Fique atento às mudanças, por quê? De que maneira que ele pergunta para você na prova? Quais são essas mudanças e por que essas mudanças aconteceram? O que foi que promoveu uma transformação? Era de um jeito, passou a ser do outro. O que foi que promoveu essa transformação?
O outro aspecto é os sentimentos e as emoções desses personagens. De que maneira que isso cai? Ele quer saber para você por que esse personagem se sente dessa forma. Ou por que ele se sentia de um jeito e houve uma mudança de sentimento, de emoção. O que aconteceu que promoveu essa mudança de sentimento e emoção? O que também acaba promovendo uma mudança de atitudes. Mudanças de atitudes também acabam sendo promovidas por mudanças de sentimentos. Então, essas coisas, sentimentos, afetos, mudanças, você tem que buscar dentro do seu texto, porque é sobre isso que a maioria das questões de interpretação de textos narrativos te pede. Vamos fazer um exemplo. Vamos pegar o texto que caiu na última prova do concurso do Banco do Brasil, que foi um texto narrativo, e vamos tentar fazer uma análise rápida desse texto. Esse texto aqui é o texto que caiu no último concurso do Banco do Brasil. Vamos analisar. É uma narrativa. Primeiro começa com um título assim: O Sabiá Político. Presta atenção no título, que o título já tem alguma coisa a nos dizer. Primeiro, Sabiá fala pra gente já de um personagem, né? Político. O que ele quis dizer com político? Pode cair uma questão aqui disso. Ele querendo saber se o texto é coerente com o título, ou o título é coerente com o texto. Isso pode cair na sua prova. Político. O que ele quis dizer com sabiá ser político? Vamos ter que ver o texto e responder isso depois. Bom, presta atenção numa coisa. Num texto narrativo, geralmente, o primeiro parágrafo e o último é o que você tem que tomar um certo cuidado. Os primeiros parágrafos, eles trazem muita informação importante. Eles trazem quem são os personagens principais, eles trazem o cenário, eles trazem o tempo ou alguma característica do tipo, e já uma ideia da narrativa. Como que será essa narrativa? O que está acontecendo? O assunto, o tema. E os últimos parágrafos, ele traz para a gente o desfecho. Ou seja, de que maneira que termina o desenrolar de todas as ações que aconteceram com os personagens ao longo do texto. Então, o primeiro te introduz ao texto e o último mostra o desfecho da história. Como que as coisas terminaram. Como que aquela história, aqueles personagens, aquela situação fica no final de tudo. Tá? Vamos ver o texto. Do ano passado para cá, o setor canouro das árvores aqui na ilha, sofreu importantes alterações. Aguinaldo, o sabiá titular e decano da Mangueira, terminou por falecer, como se vinha temendo. Então, ele já apresenta características importantes aqui. Primeiro, o cenário é numa ilha, né? Segundo, ele coloca aqui alguns elementos do cenário. Segundo, ele mostra pra gente quem é um dos nossos personagens principais, é o Aguinaldo. Quem é o Aguinaldo? Um sabiá, já tem a ver aqui com o título. Um sabiá que era o titular, ele era o cantor titular de uma mangueira. Maravilha. E aí ele mostra pra gente a primeira mudança. Qual que é a primeira mudança? O falecimento deste sabiá. Então essa aqui é a nossa primeira mudança. Uma mudança importante. Esse sabiá, que era o titular, faleceu. E assim começa a nossa história. Embora nunca se tenha aposentado, já mostrava sinais de cansaço e era cada vez mais substituído, tanto nos saraus matinais quanto nos vespertinos, pelo sabiá tenor Armando Carlos. Então, grande promessa jovem e bel cantor no recôncavo. Morreu de velho, cercado pela admiração da coletividade, pois poucos se ouviram em toda a nossa longa história, timbre e afinação tão mavioso, além de um repertório de árias incriticável, bem como diversas canções românticas.
Até aqui, então, ele vem apresentando um pouco mais de características sobre o sabiá que faleceu e vem falando que ele foi substituído. Então, opa, uma segunda mudança. Qual que é a segunda mudança? A substituição do primeiro sabiá pelo segundo, pelo Armando Carlos, um mais jovem. Continuando. Armando Carlos também morava na Mangueira. E, apesar de já adivinhar que o velho Aguinaldo não estaria mais entre nós neste verão, eu não esperava grandes novidades na pauta das apresentações artísticas na Mangueira. Sofri, pois, rude surpresa quando, na sessão alvorada, pontualmente iniciada às 15:05 da manhã, o canto de Armando Carlos, em pleno vigor de sua pujante mocidade, soou meio distante. Então, o que ele aqui nesse pedaço, o que ele traz pra gente? Ele traz pra gente mais um elemento que o Armando Carlos também morava na Mangueira, o novo sabiá, que o narrador sofreu, o narrador não esperava. Ou seja, esse narrador é um narrador de primeira pessoa, né? É um narrador personagem. E percebe que ele sofreu. Por que ele sofreu? Lembra, analisa as emoções. Ele sofreu. Qual é a causa do sofrimento? Se você responder que foi a morte do primeiro sabiá, você está errado. Você tem que ler o resto do texto para tentar responder. Porque aqui nesse mesmo período ele meio que já diz para você, ó. Ele sofreu, pois rude surpresa, quando na sessão da alvorada pontualmente iniciada às 15:05 da manhã, o canto de Armando Carlos em pleno seu vigor de sua pujante mocidade soou meio distante. Então o sofrimento dele tem a ver com a distância com que o canto do Armando Carlos soou. O resto do texto vai explicar a gente por quê. Esse soar distante é uma terceira mudança. Que provocou o sofrimento do narrador. Vamos entender direito por que lendo o resto. Apurei os ouvidos, esfreguei as orelhas como se estivessem empoeiradas, mas não havia engano. Passei pelo portão apreensivo, quanto ao que meus sentidos me mostravam, voltei a olhar para cima, vasculhei as frondes das árvores e não precisei procurar muito. Na ponta de um galho alto, levantando a cabeça para soltar pelos ares um dó arrebatador e estufando o peito belamente ornado de tons de cobre vibrantes, Armando Carlos principiava a função. Ótimo. Então, até aqui ele viu o Armando Carlos começando a função depois que ele saiu, né? Ele saiu do quintal dele. Dessa vez foram os meus olhos incrédulos que tive que esfregar, e quando os abri novamente, a verdade era inescapável. Ele duvidou, continuou duvidando, esfregou o olho, mas a verdade era inescapável. Que verdade? Que verdade era essa? Aí ele vem explicar aqui, ó. E a verdade era e ainda é, quer dizer, a mudança depois dessa terceira mudança continuou sendo essa verdade. A verdade era e ainda é que ele tinha inequivocadamente se mudado para o oitizeiro do meu vizinho, Ari da Maninha, festejado e premiado orador da ilha. Então, essa aqui é a terceira mudança que junta. Por que ele soou, o canto dele soou distante? Porque ele não estava cantando mais na Mangueira. Ele estava cantando agora no oitizeiro do vizinho do nosso narrador. E é por causa disso que ele sofreu. Ele sofreu porque o sabiá se mudou.
não estava mais cantando na mangueira, estava cantando no oitizeiro do vizinho. Vamos continuar. Estou acostumado à perfidez e à ingratidão humanas, mas sempre se falou bem do caráter das aves, em geral, e dos sabiás em particular. O sabiá costuma ser fiel à sua árvore, como Aguinaldo foi até o fim. Estaríamos então diante de mais um exemplo do comportamento erétil das novas gerações? Os sabiás de hoje em dia serão degenerados? Eu teria dado algum motivo para agravo ou melindre? Ou pior, haveria uma possível esposa de Armando Carlos sido mais uma vítima do mico canalha que também morava na mangueira? Bem, talvez se tratasse de algo passageiro. Podia ser que, na minha ausência, para não ficar sem plateia, Armando Carlos tivesse temporariamente transferido sua ribalta para o oitizeiro. Mas nada disso. À medida que o tempo passava, o concerto das 10 também soava distante. E o mesmo para o recital do meio-dia. A ficha acabou de cair. Aqui ele te dá o desfecho da história. De que maneira que a história acaba. Ele mostrou toda a narrativa. O Aguinaldo morreu. O novo sabiá assumiu. Só que esse novo sabiá se mudou para a árvore do vizinho. Isso deixou o nosso narrador triste. Ele tentou descobrir, aqui nesse período ele fica tentando descobrir o porquê o sabiá se mudou. Havia ainda uma esperança, né, de que isso pode ser temporário, mas não. Aí ele fala que não foi temporário. A ficha acaba de cair. Aqui ele vem te dar o desfecho. Qual que é o desfecho então da nossa história? A mangueira agora está reduzida aos sanhaços, pessoal zoadeiro, inconstante e agitado, aos cardeais, cujo coral tenta, heróica, mas inutilmente, preencher a lacuna dos sabiás. Então, a partir de hoje, a partir daquele momento que o Aguinaldo se mudou para o oitizeiro, a mangueira passou a ser dessa forma. Então, o desfecho foi esse. O desfecho foi esse da nossa história. Então, perceba que as mudanças têm interligação. Na primeira mudança, a morte do primeiro pássaro. A segunda mudança é quem o novo pássaro assume, o novo personagem assume. O narrador é um personagem importante da nossa narrativa, então tem 3 personagens importantes aqui: o Aguinaldo, o Armando Carlos e o nosso narrador. E a terceira mudança, que é uma mudança de extrema importância para uma prova, porque podem cair questões relativas a ela, porque elas falam de sentimento, o sentimento do nosso narrador com relação a essa situação toda. E por que acontece esse sentimento? Por causa dessa terceira mudança, que é a mudança do sabiá da mangueira para o oitizeiro do vizinho. Ok? E aí acontece o nosso desfecho. É assim que se analisa um texto narrativo. Esquecemos aqui, Por que sabiá político? Político, nesse caso aqui, ele não está querendo dizer política eleitoral. No texto não falou nada de eleições. Não se elegeu um sabiá. Ele estava falando de política no sentido de relações de poder, de relações entre os animais, de uma certa hierarquia, de uma certa questão mesmo de mudanças de um lado para o outro, né? Do sabiá ter mudado, dele ter ido buscar uma situação melhor. Essa questão de política que não é política eleitoral, é uma política, é a questão da política de relações, é a questão de política de gestão de relacionamentos entre os animais, entre os cenários, entre as partes, tá?
Então, é isso que ele quis dizer aqui com política. Poderia cair uma pegadinha sobre essa questão de política para você. E se você não prestar atenção, você vai lá e corre um risco de errar. Tudo bem? Pessoal, esta aula foi de narrativa. Na próxima aula, nós vamos falar sobre textos dissertativos, mais especificamente sobre reportagens de jornais, reportagens de revistas e textos científicos que também costumam cair em questões de interpretação das provas de concurso público. Então vamos falar de jornais, revistas, textos científicos, resumindo, textos dissertativos. É isso. E se você gostou desse vídeo, não esquece aí de se inscrever no nosso canal no YouTube para acompanhar as próximas postagens e também dar um joinha no nosso vídeo se você gostou. Caso tenha alguma dúvida, angústia, mazela, dor, desespero, lamento, choro ou qualquer coisa relativa ao tema, não guarda para você não, senão isso pode fazer mal. Coloca aí nos comentários que a gente tenta responder o mais rápido possível. E se você estiver interessado em baixar outras listas de exercício, ver outras videoaulas e ter acesso a outros materiais sobre esse concurso e sobre outros concursos, você pode acessar o nosso site www.agoraAprendo.com. Um forte abraço.